Graça e paz, irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Sival Gomes, da Primeira Igreja Batista de Itamaraju. Queremos lembrar que começamos hoje a campanha de 31 dias de oração pela família com o tema Jesus transforma minha família. E na verdade nós precisamos muito de saber que Jesus transforma minha família. Nós temos visto e ouvido coisas que têm acontecido nos lares, com os casais, nas famílias. E nesse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, nós precisamos buscar sabedoria na palavra do Senhor. O mês de maio é o mês da família e nós vamos ter como base diária, é como se fosse uma cápsula de sabedoria dia a cada dia. 31 dias com 31 capítulos no livro de Provérbios. Então, os membros da Primeira Igreja Batista Maraju vai no culto doméstico, a partir de hoje, estudar o livro de Provérbios. É importante salientar que o mês de maio, dia 1º, dia do trabalho. Parabenizamos todos os trabalhadores, que Deus abençoe ricamente. Mas além do dia do trabalho, o mês de maio também tem o dia das mães, tem o dia do abraço, tem o dia da cozinheira e outras datas importantes no mês de maio. Maio, lá para o hemisfério do norte, principalmente ali na Europa, nos Estados Unidos, começa então a primavera, o mês das flores. E maio, então, sabemos que aqui começa o mês da família. E nós vamos então para o livro de Provérbios. A palavra provérbio ou provérbios vem de duas palavrinhas, pró em lugar de e verba, palavra ou palavras. Então, provérbios é uma sentença de palavras no lugar de muitas palavras. Isso seria a definição de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, 915 versículos, e o livro de Provérbios faz parte do chamado livros de sabedoria. Além de Provérbios, nós temos o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos. O livro de Provérbios, ele tem como o objetivo de estar orientando os inexperientes ou os insensatos, também aqueles que são chamados de tolos e aqueles chamados também de zombadores. O livro de Provérbios tem 4 autorias. Do versículo 1 até o versículo 24, atribui-se a Salomão, filho de Davi. Do versículo 25 até o versículo 29, é uma compilação de Salomão pelos homens sábios do rei Ezequias. O capítulo 30 é atribuído a Agur, talvez alguém da corte de Salomão. E o capítulo 31 é atribuída à autoria do rei Lemuel. Então você percebe que em todo o livro nós vamos encontrar a palavra sabedoria. E nós precisamos, meus irmãos, nesse tempo ter sabedoria, como viver, como lidar com tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Então venha comigo para o capítulo 1, hoje, 1º de maio de 2020. No capítulo 1, nós temos 3 passos importantes aí. O primeiro passo, do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos encontrar então a chamada finalidade da sabedoria. E ela serve para ajudar e experimentar a compreender as palavras, a viver com disciplina, a ajudar a dar prudência, a ter um conhecimento e aumentar cada vez mais a sua capacidade de discernimento. E para você compreender os provérbios e as parábolas e os ditados e enigma dos sábios que todo o livro vai utilizar. O versículo 7 é o chamado, então, o resumo de todo o livro.
Diz assim: o temor do Senhor, a reverência, o respeito ao Senhor, é o princípio do conhecimento. A norma, o início de todo conhecimento está no Senhor. A partir do versículo 8, que é a segunda parte do capítulo 1, nós vamos encontrar uma advertência quando aqueles filhos, eles não dão importância à instrução do pai e nem o ensinamento da mãe. E o que acontece do versículo 8 até o versículo 19 é a chamada o perigo das más companhias. E o sábio vai colocar detalhadamente o perigo que as más companhias têm em influenciar uma pessoa que não deu ouvidos à instrução e o ensinamento da mãe. Então é necessário que você, filho, honre o seu pai, honre a sua mãe, obedecendo, porque isso é mandamento com a vida longa. E é interessante observar que essa mesma preocupação do sábio, Paulo vai repetir em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então devemos tomar muito cuidado com as más influências desse tempo difícil que estamos vivendo, porque poderá essas más influências servir como uma espécie de rede, de tocaia, de emboscada que os versículos aí colocam. A partir do versículo 20, nós vamos encontrar agora uma personificação da sabedoria. A sabedoria ela vai utilizar um recurso como se fosse uma própria pessoa, dizendo que ela está clamando em alta voz nas ruas, erguendo a voz nas praças públicas, mas ela vai dizer que os inexperientes, no versículo 22, os zombadores e os tolos, eles vão desprezar a sabedoria. E aí a sabedoria vai dizer que isso vai trazer uma consequência terrível. Por exemplo, no versículo 27, quando chegar o momento da tempestade, quando o momento de chegar a angústia e a dor dominando as pessoas, se você não teve a sabedoria, você vai deixar se levar pelo pânico, pela angústia, pelo medo. Então é necessário ter sabedoria. E a sabedoria, deixar claro no versículo 30 que essas pessoas, os inexperientes, os zombadores e os tolos, fizeram pouco caso da minha advertência, está no versículo 30. E aí, essas pessoas, elas estão plantando e vão colher o resultado da falta de sabedoria. Já no versículo 33, fechando o capítulo 1, mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Que bênção, meus irmãos, saber que nesse tempo Deus já tem nos orientado diariamente com a sua palavra. E o livro de Provérbios, o próprio Jesus usou o livro de Provérbios. Vale a pena então você conferir durante o mês de maio. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele tem uma frase que nós vamos fechar com essa frase, diz o seguinte: no meio da dificuldade e da aflição, é sempre bom ter um provérbio à mão. E que Deus abençoe o seu dia. Faça parte dessa campanha de 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Amanhã, o capítulo 2 do livro de Provérbios. Você quer sábio? Você quer ser sábio? Então leia Provérbios. 31 dias de sabedoria para a sua família. Deus abençoe você e toda a sua família. Bom culto doméstico.